Esse início de trabalho, assim, eu sinto muito feliz de estar aqui trabalhando com a minha equipe. Eu sempre tenho, assim, uma fala que dedico à minha equipe e dedico também às equipes. Porque o trabalho, assim, em conjunto, o trabalho, assim, com todos, é uma coisa, assim, que eu me sinto muito bem, porque todos os dias nós temos, assim, muitas responsabilidades. E como é um trabalho que todos trabalham, então a gente fica também muito feliz assim, porque tem um crescimento, tem um movimento. Com o movimento tem a coisa boa, tem a saudade daquele que não pôde vir, tem a alegria daquele que está chegando, daquele que já chegou. Então é uma coisa assim que todos os dias traz uma grandeza, traz uma importância. Quando a gente passa mais de um dia sem ver as pessoas da equipe, então a gente fica assim saudoso, pensando em um, pensando no outro. E com isso, quando aquele que a gente está com saudade vai chegando, vai trazendo também a alegria, a satisfação de estar vendo aquela pessoa. Porque a gente sabe que um traz um crescimento, o outro traz outra informação. E com isso a gente vai movimentando, vai alinhando e a tristeza não chega, a nostalgia não chega e vai tendo a realização e vai tendo o movimento. Com o movimento tem a leveza, tem a clareza. No movimento não tem o enrijecer. No movimento tem a luz. Na luz tem a clareza. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o tema do nosso programa hoje é Caminhos Errados. Então, o caminho errado, nós precisamos de ter muito cuidado, porque fala-se que o caminho espiritual, ele é pedregoso e cheio de espinho. O caminho espiritual, ele não é pedregoso, ele não é zelado, ele não é cheio de espinhos, porque faltou o zelo, faltou o cuidado. Então esse caminho espiritual, ele tem essa coisa boa. Se ele é zelado, ele não tem as pedras soltas, ele não tem o espinho. Porque quando a gente quer cuidar de uma coisa, aquela coisa que a gente tem o zelo, está sempre arrumadinho, está sempre limpo. Então na vida interior também é assim. O caminho certo é o caminho da luz. O caminho errado é aquele caminho que a gente não precisa de fazer muito esforço, ou não precisa de fazer esforço nenhum, porque no tumulto fica fácil da gente caminhar, não precisa da gente esforçar, a gente é levado mais facilmente, porque entra o comodismo, entra a falta de lucidez. Como se fosse assim, pela quantidade de oração, a pessoa então vai comprar o caminho do paraíso, vai comprar o paraíso. Não, o paraíso não se compra com quantidades, tem que ter qualidade. Então o jeito que a pessoa vive é o jeito para onde ela vai quando ela larga o corpo físico. Muitas pessoas acham que tem muito tempo pela frente. Tem muito tempo pela frente se a pessoa está caminhando no caminho certo. Porque o tempo que a pessoa tem pela frente é o caminho que ela está caminhando. Se ela está caminhando num caminho sem retorno, num caminho que não é o caminho da luz, ela tem que fazer todo o caminho de volta. Mais fácil é a gente observar quando a gente comporta com falta de delicadeza com uma pessoa, ou usando uma palavra inadequada, ou um gesto. A gente procura aquela pessoa para reparar o jeito que foi conversado, para explicar para a pessoa que aquela fala não era daquela maneira que eu tinha vontade de comunicar. Eu comuniquei daquela maneira porque naquele momento eu me encontrava de um jeito que não era um jeito bom. Então, se numa fala a gente tem que procurar a pessoa e procurar esclarecer uma coisa que não ficou clara, o tom da voz, o que foi falado, a maneira que falou, então
Se a gente tem um conceito errado, também é igual, porque na fala, no relacionamento diário, a gente procura a pessoa e a gente às vezes gasta uma semana com aquele assunto fica preso dentro da gente, porque a gente quer arrumar, quer ter a clareza, não quer deixar uma coisa que não ficou esclarecida. Então, simplesmente numa fala, gastou-se uma semana com aquele assunto preso. Se a gente caminha num caminho errado, também é assim. A gente vai ter que voltar para trás para poder entrar no caminho certo. O desvio é uma coisa assim que muitas vezes apresenta vantajoso, mas não é vantajoso, porque a gente não sabe a consequência. E as coisas são assim mais sérias, porque os seres humanos, eles não são assim tão importantes. Foi nos dado assim, foi nos transmitido que somos importantes? Não somos. Se fôssemos importantes, seríamos também nobres, polidos, coerentes. A nossa terra seria uma terra limpa, sem poluição. Os nossos rios estariam limpos. Teríamos assim uma consideração com o semelhante. Nós não temos nada disso. Nós somos incoerentes. A nossa terra está poluída. Nós não somos nobres com os outros. Então, toda uma arrogância é achar que temos determinadas importâncias. Não temos, porque uma pessoa, para ter importância, ela tem que ter tudo, ela tem que ter o conhecimento das leis do Criador. Uma pessoa acha, porque ela cumpre direito às obrigações sociais, porque ela recolhe todos os tributos, ela acha que ela está fazendo o máximo. Não está. Isso é um comportamento de uma pessoa, e todas as pessoas têm que ter esse comportamento. Se a pessoa está fazendo coisas inadequadas, então ela também, na vida interior, fica mais difícil ainda, porque o comportamento adequado na conduta sobre a terra, esse comportamento tem que ser o comportamento de todos. Na vida interior é que prevalece. E o nosso trabalho aqui é da vida interior da pessoa. Na vida interior que a pessoa tem vontade de ter uma clareza. Porque nós temos duas coisas básicas da nossa vida. Primeiro é o sonho, depois o anseio. O sonho fica fácil da gente ver que ele é uma coisa exterior. Ter um trabalho, ter uma empresa, trabalhar numa empresa, ter uma família, ter os filhos. Isso fica fácil de ver. Então, um sonho fica fácil da gente observar que na sequência dos anos, um filho vai embora, a gente sai daquela empresa, a gente aposenta, mas o anseio já vem conosco, já vem com a pessoa quando ela nasce. Porque no anseio, a criança aprende a língua da casa dos pais. No anseio, a criança aprende a andar, independente dos tombos que ela leva. No anseio, vem a coragem da pessoa mudar de um país, mudar de uma cidade. No anseio, a pessoa tem a coragem, tem a força. No anseio, é o retorno à pátria espiritual. Então, a clareza para o retorno para a pátria espiritual tem que conhecer o caminho. E o conhecimento do caminho está nos conceitos. A gente tem que analisar o conceito dos nossos pais. Esse é o nosso conceito. Na época dos nossos pais, a gente vê assim muitas coisas inadequadas, mas dentro de cada um de nós não foi feito nenhum trabalho para poder ser melhor, para poder entrar numa espiral ascendente e mudar a irradiação do sangue. A irradiação do sangue é fácil da gente observar,
Porque tem pessoas que vai fazer uma planta, vai mexer num vaso, tem a mão boa, já se fala assim. Pessoa que vai plantar é porque ela tem a mão boa, a mão dela é boa. Eu gosto daquela pessoa porque na comida que ela elabora, ela tem a mão boa. Então nós também tem essa coisa boa assim, de ter a condição boa para aquilo que nós queremos. Então essa condição boa, se nós não temos, temos a condição de desenvolver. O caminho interior é dessa maneira, é dentro da pessoa, a pessoa fazer o esforço para caminhar em cima dos anseios e poder ter a clareza dos conceitos. Se, por exemplo, a gente analisa algumas décadas o conceito que tínhamos, então, se esse conceito foi mudado, precisa de saber se foi melhorado ou se ele tornou-se pior. Porque muitas vezes a gente ouve assim do jovem que fala assim, eu quero quebrar a tradição, eu quero tirar o velho, o conceito velho, mas esse jovem está fazendo coisa pior. E dificilmente um filho faz melhor do que o pai. Então, esse tirar a tradição, tirar o velho, precisa de analisar se não está fazendo pior. Porque se a terra está pior, se o alimento que nós comemos está pior, se o solo está mais empobrecido, se tem mais ruídos, se tem mais poluição visual, então, como esse jovem vai fazer melhor? Ele não entende de alimento, ele não entende dos estudos ainda, ele não tem vivência, ele está fazendo pior. Ele estaria fazendo melhor se ele conhecesse os ensinos do Criador. Os ensinos do Criador são as leis, são os marcos, porque no progresso, na evolução dos anos, é fácil da pessoa ver a segurança interior. No caminho interior, fica fácil da gente observar. Quando a pessoa está caminhando com os conceitos corretos, ela não tem medo de estar envelhecendo. A gente observa os animais. Não tem como ter reposição de hormônio. A diminuição do hormônio é em todas as espécies. É só observar o galo do terreiro, as vacas, a cachorra, o cachorro. A diminuição do hormônio também tem no ser humano. Não tem como ter uma reposição. Não tem assim uma maneira de perpetuar a vida. A vida é um ciclo. A gente observa que determinadas profissões é tantos anos. Depois de tantos anos, é outra fase. Se a pessoa continua crescendo naquela profissão, então ela vai mudando dentro daquela empresa que ela trabalha de grau. Então ela vai passando para outros graus, mas se não ela é substituída. Então ela fica como outra pessoa qualquer, envelhecendo. Mas na vida interior não tem o envelhecer. Porque se a pessoa está crescendo dentro dela, ela também tem sempre a inovação. Ela sempre é. Então a vida interior é o caminho correto, é o entendimento correto. Quando a pessoa anda por caminhos que não é correto, por caminhos errados, então se ela fizer muito esforço, ela tem que fazer o caminho de volta e caminhar no caminho correto. A vida não dá saltos, a vida é uma constituição. Quando a pessoa quer subir uma escada, ela tem que fazer um esforço. Ela tem que pôr o pé no degrau e ela tem que impulsionar para o pé sair do degrau de baixo. Na vida interior é assim, é esforço.
Então o jovem não pode ficar iludido achando que ele agora vai fazer diferente, vai quebrar a tradição do velho. Então, quando a gente começa a trabalhar com os anseios, a gente observa que o jovem, muitas vezes, ele quer fazer diferente, ele não tem como fazer diferente, porque ele não entende de alimento para mudar a constituição, para melhorar a qualidade das células. Ele não entende dos ensinos, e ele conta com uma outra coisa mais séria ainda, que é a vivência. Então, o fazer melhor, a pessoa tem que contar com o conhecimento do alimento, ele tem que contar com a vivência e ele tem que contar com o conhecer das leis do Criador. Então, uma mudança não é somente uma mudança de conceitos, é uma mudança de todo um sistema que tem em volta e dentro de cada um de nós. Então a pessoa precisa ser muito cuidadosa, ela precisa de dar um passo para frente e segurar o passo dado. Uma escada é assim, ela tem que fazer um esforço e ela tem que fazer o esforço para manter no degrau seguinte que ela pisou. Então nós estamos trabalhando, nessa fase do trabalho tem o nome de caminhos errados, e caminhos errados é todo um conceito, porque se a pessoa quer caminhar no caminho da clareza, no caminho da luz, então ela tem que ter o conhecimento, e esse conhecimento ela tem que ter dentro dela a sensibilidade interior para diferenciar as coisas. Porque se agora a pessoa resolveu caminhar no caminho da luz, no caminho da clareza, então ela não tem referências. E essa referência está nos ensinos do Criador. Para uma pessoa caminhar no caminho da luz, não está relacionado à idade. Porque uma pessoa acha que ela é nova, que ela tem tempo pela frente. O novo é relativo. Se ela é nova e ela tem muitos anos pela frente, então ela tem tempo pela frente. Mas qual é a pessoa que pode falar que ela tem muito tempo pela frente? Ela não tem assim uma referência para dizer que vai viver muito ou vai viver pouco. Nenhum ser humano é assim, que pode ter esta referência. A gente observa numa árvore, em um abacateiro, tem muitas flores caem, depois vêm os frutos, muitos frutos caem. Então nós também somos assim. Então muitos antes de amadurecer já caiu. Então o período de vida da pessoa está no tempo em que ela se encontra na Terra. Esse tempo não está relacionado a tempo físico, há anos. Está relacionado a um processo interior que nenhum de nós conhecemos esse tempo. E o movimento possibilita a pessoa ficar segura dentro dela, ela não ter medo de largar o corpo físico. O conhecimento dos ensinos é uma coisa assim importante, porque ele é que vai dar a estrutura à pessoa. A pessoa primeiro ela tem que ter lucidez. Para ela ter lucidez, então ela já tem que ter costume bom. Não tem uma maneira da pessoa mudar o que ela recebeu. Para ela mudar o que ela recebeu, entrar numa escala ascendente, ela tem que ter muitos conhecimentos. E esses conhecimentos, porque ela precisa de mudar também a irradiação do seu sangue. A pessoa precisa de ter muitos conhecimentos, ela precisa de mudar a irradiação do seu sangue. Se ela não muda a irradiação do sangue, todo um processo assim de interesse em de trabalhar com os anseios não tem sustentação,
porque uma mudança física é uma mudança verdadeira, é uma mudança de todas as moléculas, de toda uma mudança de conceito. A massa cefálica está acostumada de um jeito, porque a nossa massa cefálica não pode ser diferente da massa cefálica dos nossos pais. Somos iguais, não tem como uma pessoa achar que ela é diferente. Nós podemos nos tornar melhores, porque nós contamos com essa questão que trazemos dos nossos pais. Agora, com a clareza, nós temos a condição de melhorar a nossa irradiação. Isso requer um esforço. Então, todo o anseio, a pessoa precisa de trabalhar com base sólida. Então, o novo não pensa assim que ele está seguro porque ele é novo e já começou num caminho. Ele pode ter começado em um caminho com um conceito errado. Um conceito, um entendimento errado, ele vai caminhar a vida inteira dele e vai descendo degraus abaixo. Ele não vai subir degraus acima em direção ao paraíso. Ele vai descendo, porque o conceito está errado. Na aparência, parece bem, mas na vida interior, não é assim. Então, uma referência muito boa que nós temos é os 10 mandamentos. Tem que estudar os 10 mandamentos. Tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade. Então, a pessoa começa a ficar estruturada, começa a ficar com base. O anseio é a vontade de voltar para a pátria espiritual, porque dentro de nós tem esse processo assim, tem a condição assim. Se a pessoa tem o costume bom, dentro dela naturalmente já entra a boa vontade. Então o costume bom é muito importante na vida de todas as pessoas. Porque se a pessoa passa frio, se a pessoa não alimenta direito, se a pessoa não reposa o corpo direito, então o que acontece? Diminui a lucidez, porque com o frio a pessoa fica endurecida. O sangue tem que aquecer as partes frias, então ele também não alimenta a massa cefálica. A massa cefálica fica mais empobrecida, então os pensamentos diminuem a clareza. Então, se a pessoa tem qualquer limitação física, já dificulta a maneira de ver o caminho interior, a maneira de ver como caminha para o paraíso. Então, o anseio dentro da pessoa, esse sempre tem e esse sempre vai ter. Por isso é muito importante a lucidez. Por isso é muito importante o conhecimento dos alimentos. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição da pessoa dentro dela ir desenvolvendo a possibilidade de tornar-se melhor. Então, um conceito, é uma vida, é um caminho errado. E a evolução é individual, é dentro da pessoa. Nós caminhamos com todos, mas caminhamos sozinhos. Então, o nosso trabalho, nessa fase do trabalho que tem o nome de Caminhos Errados, então é fácil da gente observar que se o caminho é errado, a gente não pode caminhar por aquele caminho, porque no caminho, se a gente caminha no caminho errado, a gente tem que fazer todo o trabalho de volta. E caminhar num caminho errado é muito fácil, se a gente fica desatento, porque é só observar assim o que nós recebemos dos nossos pais, o conceito, o jeito que os nossos pais entendem ou entenderam a vida. Então,
se eles entenderam direito a vida, se a vida para eles é substanciosa, a referência que a gente tem é a saúde deles, a confiança que eles têm, a segurança que eles têm em ficarem sozinhos. Quer dizer, são muitas coisas assim que a gente tem que analisar. O jeito, a saúde, a segurança de ficar só. Nessa segurança de quando precisa a pessoa ficar só, então a confiança interior naquilo que ela aprendeu durante a vida dela está correto. Então, se a pessoa não tem a segurança interior, se a pessoa não tem a saúde, se a pessoa quando precisa de ficar sozinha, ela não tem a segurança, ela não tem a coragem, então todo um entendimento daquela pessoa não tem substância dentro dela. Então ela viveu uma vida como toda pessoa vive, sem importância. A pessoa vive sem importância, quer dizer assim, dentro dela não tem nenhuma riqueza, não tem nenhuma grandeza. Para agora, na solidão, ela ter material para poder conviver com aquele material recebido. Quer dizer, aquele material, os conceitos, o sistema de religiosidade. Então, a vida interior da pessoa é dessa maneira, porque quando a pessoa fica na época de largar o corpo físico, ou com mais idade, que também para largar o corpo físico é como aquele fruto do pé de abacate, mesmo pequeno, ele cai. E algumas flores nem nascem, já caem do pé. Então nós também somos assim. Porque nascemos não quer dizer nada, porque muitos caem, muitos largam o corpo físico em criancinha, na fase de adolescente, na fase adulta e na velhice. Então o largar o corpo físico não está relacionado à idade. Então o nosso dia a dia precisa de ser trabalhado dessa maneira, conforme nós entendemos. E nossa vida não pode ser diferente da vida dos nossos pais. Então, nosso anseio é conforme entendemos as coisas. Esse anseio é a segurança interior. Se a pessoa não tem segurança interior, se a pessoa tem medo da nostalgia, da solidão, então aquilo que ela aprendeu não dá sustentação a ela. O livro Na Luz da Verdade dá à pessoa a sustentação que ela precisa, para no futuro ela estar segura com ela. O conhecimento dos 10 mandamentos é muito importante, porque dá à pessoa a segurança dela não ficar procedendo de maneira que ela não caminha. Então o procedimento está junto com o conhecimento da pessoa. Quando a pessoa conhece os ensinos, então ela tem um proceder diferente, porque ela sabe da responsabilidade dela. Mas aquele que não sabe da responsabilidade, ele também será culpado, porque ele teve a oportunidade de conhecer, porque nós não somos novos. Baseando assim pela nossa terra, nós já estivemos aqui muitas outras vezes. Então, precisa de conhecer as leis da criação, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.